Olá, pessoal. Eu sou Alberto E Delísola. eu sou Valéria Delísola, Onde você tá, Valerinha? no Delísola Cast. Com a ilustre presença de André Denardi. André Delísola Denardi. Marmelada. meu amigo, porque aqui Exatamente. hoje estamos 100% Delísola aqui, ó. Isso aí. No Coisa nosso rara. cast. 100% Delísola Cast. 100% Delísola Cast. 100% das pessoas agora nessa sala aqui do podcast participando são Delísola. Isso. Nosso primo querido, né? Ele que é professor e cientista político, ele é mestre em administração pública e também especialista em poder legislativo. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Valéria, Alberto, primos queridos. Hoje o episódio é marmelada, né? Só Delísola e é isso aí. É, marmelada, mas vocês vão ver, gente, este homem... Entende muito. Muito. Nós vamos falar hoje sobre essa treta aí do Trump com o Brasil, essas relações internacionais aí que estão dando pano pra manga. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. O hidromel Philip Mead. Você quer conhecer aí, ó, um hidromel? Hidromel, gente, não é licor, é vinho de mel. É uma delícia. A Philip Mead deu um presente aí pro André. André, que é o espero que você goste. Philip Mead, o hidromel. Muito obrigado, muito obrigado. E você que está nos assistindo, pode comprar o seu com desconto usando o nosso cupom aqui, DELCAST. Isso aí, aponte para o QR Code que está na sua tela e garanta o seu desconto. Exatamente. Bom, falar de treta, né, Valerinha? Falar de treta. Você gosta de treta, né, André? Treta é bom, treta é bom. O André não foge da treta, tá, gente? Então, assim... Vamos gerar treta aqui. Vamos Polêmicas. gerar tretas. Treta, na verdade, não é nem gerar treta, né? A situação em si é até difícil da gente conseguir argumentar juridicamente, geopoliticamente, que sempre vai esbarrar em treta, né? Não tem jeito. Eu acho que o problema não é nem a treta. O problema é que vai esbarrar na paixão. E as pessoas são apaixonadas demais. Pois é. Não, mas nesse sentido aí a gente já está bem assessorado, né? Bem maduro para poder ter uma discussão que supere essas paixões ideológicas aí. A gente já tem muito disso na mídia tradicional, né? Vamos dizer Com assim. certeza. Então, aqui vamos argumentar como gente grande, né? Exatamente. E aí, André, o que você está achando desse cenário aí? Trump, essa briga, Alexandre de Moraes, essa pressão de intervenção, né, no Brasil. Sim. É o fim do Império Americano? Não, eu acho que Não. aí já talvez seja um pouco precipitado dizer, né? Calma. O Império Americano levou um bom tempo para chegar onde chegou e vai levar um bom tempo para deixar de ficar nesse lugar. A aí China de tem protagonismo. milhares de anos. Eles têm tempo a esperar. Opa, eles têm paciência, é verdade, verdade. Né? E a ascensão deles é notável também. Eu acho que todo mundo está vendo, né, o que está acontecendo no mundo em termos da política internacional do Trump. Ele está querendo marcar presença, colocando os Estados Unidos como o novo, de novo, né, o player, né, o Make America Great Again, né, porque, primeiro, ele já usava isso no primeiro mandato dele, né, e não é exclusivo dele. Não sei se vocês sabem, se os ouvintes aí sabem, que, na verdade, isso é um lema que foi meio que reciclado do Reagan, Ronald Reagan, lá na década de 80, né, o Reagan também falava do Make America Great Again, que fala muito com esse público nacionalista, esse público que quer realmente ter o seu país, né, os Estados Unidos, como o real protagonista. Curiosamente, o lema que o Reagan usava, quando ele usava esse lema, era num sentido de tornar a economia dos Estados Unidos mais conectada com o mundo. Ou seja, uma liberalização da economia. Diminuir taxas, diminuir barreiras para que os Estados Unidos pudessem ter o seu produto, né, nos outros países com mais facilidade. E agora é o mesmo lema usado de uma forma talvez quase que contrária, né? Apesar de ser o mesmo partido republicano e tal, o Trump ele tem essa pegada mais dele, né, que é uma mistura de um nacionalismo econômico com um conservadorismo nos costumes também, né, que isso também gera muito pano para manga. Então a gente vê essa taxação toda aí de produtos, né, para serem importados, para, na visão do Trump, isso fomentar a indústria nacional, ou seja, né, vamos tentar estimular que se consuma o produto feito nos Estados Unidos, made in USA e tudo mais. Só que tem várias formas da gente pensar que isso talvez não seja uma boa estratégia no curto e longo prazo, inclusive. Talvez no curto prazo possa trazer algum benefício ali, mas no longo prazo pode-se dizer que isso pode até abrir um caminho mais rápido para a ampliação da influência da China. Tem quem diga que o maior cabo eleitoral, vamos dizer assim, o maior fiador do expansionismo chinês é o próprio Trump. De uma maneira, claro, ingênua, assim, ou melhor, de uma maneira
sem a intenção de que ele faça isso de fato, né? Mas porque esse movimento, né, de retração dos Estados Unidos por meio desse tarifaço, de valorizar o produto nacional, pode levar a uma brecha no poder econômico, geopolítico, que a China pode explorar. Especificamente no Brasil, a gente vê essa taxação com uma outra roupagem, com uma outra perspectiva, que não é só econômico, é político. Aqui, a taxação está sendo fulanizada, vamos dizer assim. O Trump falou em alto e bom tom, olha, enquanto vocês continuarem tratando aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que eu considero muito, é um bom homem, tá? Enquanto vocês mantiverem essa perseguição aí, a gente vai ter que pesar nas tarifas. Então, ele meio Falando que é uma caça às bruxas, exato, né? que ele está sendo perseguido por uma Mas sabe ditadura o que eu do acho judiciário. mais esquisito? É que o Trump não dava moral nenhuma pro Bolsonaro quando o Bolsonaro estava no poder. Aí surge uma oportunidade populista de botar o pau na mesa, falar que ele Botar o pau tá... na mesa? É o termo técnico. É o Big Stick, é o Big Stick americano. O Big Eye, exatamente. Salvei, é o hein? Big Stick Salve o Big americano. Stick. É a É política isso aí. do Big Stick, Aham. norte-americano. Porque aí chega com essa... Dá a impressão que ele queria mais um álibi pra Você sabe taxação. que até me surpreendeu essa carta do Trump. Quando eu olhei, falei, não, gente, esse negócio deve ser fake, não é possível. E depois vi que era verdade mesmo. O Bolsonaro se humilhou várias vezes pro Trump nos Estados Unidos, cara. Sim. Não, e é muito... É muito adolescente, muito mimadão, sabe? Até a carta tá muito mal escrita também, daquele jeito muito... foi o Trump mesmo que fez. Sim, Você como vê se que... tivesse sido ele mesmo, né, que escreveu. Parece que foi ele Não mesmo, duvido, com não. as palavras dele, sabe? Você fala, Então, a gente tá vivendo um momento que é a tiktokização de tudo. A política foi tiktokizada. Você pega a carta do Trump, parece que é uma thread do Twitter. Você pega a decisão do Alexandre de Moraes, parece que é uma thread do Twitter. não parece Exatamente. uma carta presidencial, Parece né? um negócio, documento oficial. um textão mesmo de TikTok, é o que você falou. Pois é. Agora, ainda falando dessa questão da taxação, achei curioso, só uma breve digressão. Você conta do Ronald Reagan, né? Um dos maiores problemas que tem nos Estados Unidos até hoje vieram do Ronald Reagan, que é o déficit dos americanos em relação à universidade. Uhum. Política de droga. Começou com Nixon, né? E o Ronald Reagan, A guerra às drogas. guerra às drogas, say no to drugs, e aquela caça às bruxas, né? É curioso como que frequentemente os populistas gostam de fulanizar e criar um demônio. Era o comunismo, agora é a China, depois, enfim, vai envolvendo, né, vários desses. E aí o Trump tá voltando. Agora, essa taxação foi uma taxação peronomútil, né? No sentido de que, por exemplo, o americano não vive sem laranja brasileira de jeito nenhum. Pois é. Se você pudesse comentar sobre isso, sobre essa flexibilização, aqueles produtos que se os americanos taxassem mesmo ia acabar com o café da manhã dos americanos, como que foi esse processo dessas mudanças das taxas, o que mantém? O Trump, ele é bem o estilo dele, né? A gente viu isso se repetindo no contexto nosso. De primeiro dar um tapa na cara, de falar que vai taxar tudo, 50%, sem choro nem vela, fazer aquela espetáculo mesmo, né, com o prazo para que quando fosse começar a ser cumprido esse período aí de implementação. E aí você vai tendo uma flexibilização, não, esses produtos aqui não vão, esse aqui também não vão, e etc, etc. De fato, os produtos que nós exportamos para os Estados Unidos, eles não são essenciais a ponto de gerar um colapso na economia dos Estados Unidos. Isso aí é fato. Obviamente que gera, sim, algum impacto. Existe um aumento, que isso também tem sido explorado, tiktokizado, como você trouxe, né? De aqueles que são mais pró-governo no Brasil apresentarem que agora os produtos básicos nos Estados Unidos estão tendo muita inflação, por causa do Trump, que ele taxou os nossos produtos. Quem é contra o governo diz que eles estão fazendo esse alvoroço, né? Sem muito fundamento, porque o que é taxado gera um impacto, mas não a ponto deles dizerem que vai afetar a inflação dos Estados Unidos. Mas no final das contas, o Trump ele realmente dá uma recuada, ele tira uma série de produtos ainda desse rol de que vai ser taxado, mas isso ainda representa um impacto, tanto para nós quanto para eles, né? No contexto nosso é particularmente grave porque nós não temos nenhum mercado consumidor como o dos Estados Unidos, em que esses produtos são exportados, né? Então, a gente não consegue simplesmente
jogar para o mercado interno para ser absorvido. A gente vê até alguns movimentos do governo para comprar a parte da produção, para alocar para alguns programas, para oferecer, enfim, para contextos de agricultura, no meio urbano, enfim. Mas você disse muito bem, é uma taxação peronomútil. Assusta, gera o capital político esperado ali, a pressão que se espera especificamente no Brasil. Eu tenho um desses conteúdos aí de internet, um Reels, de uma jornalista perguntando para o Trump em que ele se baseia as taxações, né? Na medida que ele vai falando um monte de coisa aleatória, baseado no senso comum, e depois a gente considera o que eles fizeram no passado e tal, e aí embaixo dele vai mostrando que ele vai falando como se fosse uma fórmula matemática, que não faz sentido nenhum, né? Isso é só para mostrar que realmente tem muita subjetividade ali nesses critérios de taxação, né? A intenção política de uma maneira macro, no sentido de eles quererem mostrar que os Estados Unidos estão num outro contexto, que eles querem valorizar a indústria nacional e etc. Para alguns países isso funciona com uma eficiência X, para outros Y, porque a China, por exemplo, ela tem bala na agulha para dizer, não, beleza, vocês estão me taxando em 50%, eu vou taxar em 50%. Vocês estão me taxando em 100%, eu vou taxar em 100%. Outros países nem tanto, né? E no caso do Brasil, especificamente, esse elemento político a mais, que é a fulanização, Bolsonaro, etc. Mas, de novo, né, do mesmo jeito que eu falei que o Trump ele acaba cumprindo um papel ali que pode contribuir para a expansão da China comercialmente e politicamente, no Brasil, até o momento, a gente tem visto o governo explorar isso de uma forma muito inteligente, que é o apelo nacionalista, olha, soberania nacional, temos um país que acha que pode determinar o que a gente faz e o que não faz. Isso é um tipo de tema que tende a unir as pessoas, né? Quando alguém de fora vem interferir de alguma forma no nosso país, seja economicamente, seja dizendo como um julgamento deveria ser feito internamente, isso gera na média, historicamente, uma tendência a uma certa unidade ali em dizer que não concordamos com isso. Mas a gente viu, por exemplo, manifestações pró-Bolsonaro com bandeira dos Estados Unidos, né, cartazes em inglês, pedindo mais e mais, né, para que essa taxação possa levar a uma libertação do Bolsonaro. Mas é uma conexão de fatos e ações que não tem muito a ver. O próprio o governo já falou, não somos nós quem julgamos alguém, né? Então, seria muito uma demonstração de muita fragilidade se eventualmente o executivo, que é um poder independente, pedir a um outro poder, que seria o judiciário, para, por favor, maneirar aí no julgamento, né? Porque eles estão pressionando a gente, né? Isso seria impossível de ser feito e impensável também, uma postura que demonstraria muita fragilidade, né? Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: em que momento que a vovó varguista, mais conservadora, com ideais nacionalistas, de que, enfim, da ideia da soberania nacional, virou a vovó do WhatsApp do Bolsonaro? Porque, apesar de serem públicos muito distintos, me parece ter uma conexão socioeconômica e uma conexão um pouco ideológica. E em que momento que a gente começou a ter uma direita entreguista? Porque eu acho isso muito esquisito, cara. A gente tem uma direita... Porque isso aí, eu acho que a gente tem que diferenciar, usando termos bem chulos, o que seria uma economia liberal de uma economia entreguista. Peraí. Uma coisa é a gente diminuir imposto, enfim, valorizar valores liberais, pensando no liberalismo clássico aqui. Outra coisa é eu falar, Trump, vem aqui e interfere no meu judiciário. Chantageia mais que tá pouco. É que eu acho isso muito esquisito. Como que começou isso? Mas olha, eu vou além desse questionamento seu, te acompanhando, dizendo que talvez nem o próprio universo político, a classe política, saberia dizer como que a base eleitoral bolsonarista reagiria a isso. Porque, como você bem disse, não faz sentido. Pera lá, eu sou do agro, vamos dizer assim. Eu sou um agricultor aqui de latifúndio mesmo, um grande produtor. Capitania hereditária. Isso. Capitania hereditária. Eu sou um grande produtor aqui de... 500 anos no poder. Exatamente. E, tem esse presidente aí, Bolsonaro, que tá
descendo o cacete no MST, falando que é bandido, eu vou apoiar esse cara. Mas pera lá, agora esse cara tá me fazendo perder dinheiro porque ele provocou um país a taxar o meu produto, que agora vai morrer ali no porto, não vou conseguir entregar. Como é que eu vou... Isso gerou um racha, um questionamento do porquê isso está acontecendo, né? Então, esse pessoal não vai tancar ele, não. Tá exatamente, doido. exatamente. Então, assim, está custando cada vez mais caro, literalmente, abraçar esse pacote de, não, faz sentido a gente sofrer agora uma taxação, porque isso tem uma intenção de livrar o Bolsonaro do Moraes. Essa narrativa, para se sustentar desse jeito, tá custando. Se a pessoa está disposta, ok, mas assim, tá custando. Pro empresário, para aquele liberal que quer uma economia mais flexível, quer menos Estado, menos intervenção, menos imposto, menos regulação, menos taxação. Tem que se submeter a uma taxação agora externa para libertar o herói dele, né? Então... Não, e o Eduardo Bolsonaro chegou a falar. Aliás, o Eduardo Bolsonaro deve estar tomando Ozempic, né? Que tá ficando cada dia mais magro. Sim. Olha, eu não tô falando isso de forma pejorativa, não, certo? Enfim, tá com a cabeça... Ele tá com uma cara meio acabada, né? Eu não sei. Eu tenho um palpite sobre o Eduardo. Ele que se responsabiliza legalmente por todos aquilo que vai dizer. Sim, O Delisla total. Cast não assina nada que a Adriana vai dizer a partir de agora. Perfeitamente. O meu palpite não é nada, né, que diminua ninguém ou coisa assim. Meu palpite é que, percebendo o Eduardo Bolsonaro, que ele estava sendo talvez eclipsado, ofuscado pelo Nicolas, que tem se tornado cada vez mais uma liderança referência da direita. E uma liderança nata. Sim. Discorde ou não, Sim, concorde ou não. Sim. O papel que ele cumpre hoje é de realmente reunir ali um segmento diante de um conjunto ali de propostas, Eu né? Vamos dizer discordo assim. muito dele, mas ele é muito inteligente. Ele é bom, Não ele é podemos bom. negar que ele tem a moratória. Ele é bem articulado e tudo. Tem. E, bom, aí eu acho que se tornou aí uma disputa pelo eleitorado mesmo. O Eduardo Bolsonaro, apesar do Nicolas ter sido o mais votado das últimas eleições, ele não foi o mais votado da história. Existe até uma previsão de que ele seja nessa eleição agora de 26. Mas isso ainda é algo... previsão, né? Quem detém o título, né, de campeão de votos ainda é o Eduardo Bolsonaro, que venceu em 2018 com 1,8 milhão, se não me engano, 1,7, alguma coisa assim, mais votado da história. E depois, em 2022, já teve uma redução considerável de votos, teve 600, 700, ainda foi muito bem votado, mas aí ele, diante da perspectiva que ele tem de ser ali a referência. Exatamente. E que já desbancou ele em 22, né? Ele já se mostrou uma liderança com mais capital político do que ele próprio. Então, não sei até que ponto essa postura dele de trazer os holofotes para si, fazendo essa cruzada contra o judiciário nos Estados Unidos, se autoexilando lá. Autoexilando, acho tão engraçado isso, cara. Pois é. Autoexilando até certo ponto, porque a licença dele da Câmara já acabou, né? Ele tá lá, eu tô me autoexilando, mas assim, será que eu posso fazer... Segunda-feira eu tô aí, viu? Ele tá participando de forma virtual das reuniões. E nessas reuniões virtuais já recebeu falta. Nem nas virtuais ele participou. Ele tá indo? Exatamente. Eu não sei se deixou de ir em todas, mas eu vi uma notícia recente falando sobre isso, que ele recebeu falta em reunião virtual. Então, assim... Fala sério. Não, pois então, o Eduardo, ele me parece que ele tá ainda numa disputa pensando em 2026, que eu acho que é o grande cenário de disputas aí que a gente tem e que todos os movimentos hoje miram essa eleição. Não, e ele falou ainda, o Eduardo Bolsonaro falou algo tipo assim... Taxa mais que tá é pouco. Cara, como que você fala isso pro seu país, cara? É burro demais. Porque na perspectiva deles é isso, né? Eu vou taxar porque taxando eu aumento a pressão em prol da liberdade do Bolsonaro. Mas assim, é uma conexão de elementos que não dá pra afirmar, né? Agora, ainda falando do Trump, tem uma dúvida aqui que envolve deportação dos brasileiros, dos imigrantes e tudo mais. A gente sabe que o governo Trump não foi, na história recente, aquele que mais deportou. A gente sabe que o Barack Obama fez medidas assim... duras também. O Barack Obama chegou a falar publicamente várias vezes, se você tá ilegal, vai embora, enfim.
Só que pro Trump isso tinha um capital político muito forte. E eu cheguei a achar que ele estava trucando em relação à questão da deportação. Porque, inclusive, aqueles primeiros aviões chegaram deportados da era Trump, que a Globo noticiou, CNN, pô, era a mesma quantidade que vinha sempre, todas as semanas, desde o Biden. Negócio que ele trata o pessoal igual bandido, né? Não, mas sempre foi. Mas ele... Tá, mas... Ele publicamente fala igual bandido. Agora, o cara vem amarrado e tudo mais, né? Agora, o que eu achei estranho foi que nesse ano 2025, o Congresso americano aprovou aquele One Big Beautiful Bill Act, destinando 170 bilhões de dólares para a segurança migratória, controle de fronteira. Vai começar a distribuir dinheiro infinito para quem dedurar o imigrante ilegal. Eita porra. Eu queria que você comentasse sobre o quanto que isso seria factível, que isso seria verdade. 170 bilhões de dólares. Que isso? Os caras que trabalham lá na ICE, né, que fica trabalhando com a deportação, tá possível aí de ganhar mais dinheiro. E aí minha dúvida é o seguinte: quando a gente vê que frequentemente as economias dos países de primeiro mundo não funcionariam sem imigrante ilegal. Ponto final. Não funciona, cara. Não funciona. Porque eles fazem trabalho. O imigrante faz trabalho que o americano não quer fazer. Faz o trabalho que o americano privada, não quer. Detalhe, não quer. Servir mesa. E nas condições que o americano também não quer. Por exemplo, é comum eles tomar golpe. Então o cara tá lá, não pode exigir, não pode denunciar. O pagamento é semanal, o cara trabalha uma semana e depois não recebe nada e se perde, enfim. O quanto, que eu queria saber, o quanto que é essa questão de imigração? Ele tá só trucando? Ele tá só, aumentando a aposta dele em relação a isso? E o quanto que ele realmente acredita que o imigrante está roubando o espaço do americano? Enfim, o que você pensa dessa questão migratória nos Estados Unidos? O Trump, ele me parece, por tudo que ele já demonstrou até agora, nesse segundo mandato, que é um segundo mandato tiro, porra e bomba. Acho que até a foto oficial dele já demonstra um pouco isso, né? A primeira foto dele normalzinha assim, e a segunda foto ele até com um jogo de luz, assim, mais malvadão, assim, sabe? A foto oficial que ele tirou, né, para o segundo mandato. Então, assim, eu acho que ele tá metendo o pé no acelerador mesmo. Se ele realmente acredita nisso, eu acho que ele acredita. Ou se é uma questão só de eleitorado, para ele poder falar com os seus eleitores, eu acredito que ele esteja fazendo isso para valer, vamos dizer assim. Não acho que seja um exercício retórico. Se isso vai se sustentar, eu não sei. Eu não sei se depois disso ele vai recuar, suavizar, mas os aviões com deportados já estão circulando por aí, né? Já chegou aqui no Brasil, inclusive, né? Ele está sendo cobrado uma taxa agora para vários países, o Brasil inclusive, para fazer turismo nos Estados Unidos. Se não me engano, acho que é de $150, uma coisa assim. Estão cobrando taxa de brasileiro que manda dinheiro pro Brasil. Pois é. Então, isso tudo tem uma conexão dentro dessa proposta de fortalecer a população dos Estados Unidos. O que é uma coisa muito difícil de afirmar, porque, num limite, os Estados Unidos, Brasil, são países compostos por imigrantes. A diferença é quem chegou lá antes, um pouco mais, um pouco depois, né? Então, assim, é um país fundado por imigrantes, né? E essa ideia de que os imigrantes contribuem para a dinâmica econômica do país e tal, ela é correta. Existe uma aversão ao imigrante, muitas vezes irracional, né, dizendo que eles estão roubando os nossos empregos. Muitas das vezes são empregos que tradicionalmente já não são ali a classe média dos Estados Unidos que assume, né? Agora, tudo é uma questão de dosagem, né? E isso não estou dizendo que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos estão exagerando na dose sim e vão colher consequências negativas disso no médio prazo, em termos de mão de obra disponível mesmo, né? Mas vamos pegar um exemplo interessante que aconteceu recentemente da Alemanha. A Alemanha, ela recebeu muitos imigrantes, principalmente vindos da Síria, né? A partir de 2015 houve todo um esforço para que o país acolhesse, né, essas ondas migratórias vindas do Oriente Médio, e havia uma percepção de necessidade econômica por trás disso. A natalidade da Alemanha estava ruim, ainda continua ruim, reduzindo. Então, essa entrada, de repente, de uma mão de obra
muitas vezes desqualificada, mas que Mas poderia... foi conveniente. Mas né? foi conveniente, né? Isso também trouxe impactos em termos de segurança pública, de políticas públicas mesmo. Ficou todo mundo sobrecarregado, a saúde pública, a educação pública e tudo mais. Então, tudo uma questão da dosagem. Se você aumentar muito o fluxo migratório, e os Estados Unidos realmente têm um fluxo migratório grande, isso vai trazer um desafio para a estrutura em políticas públicas do governo e tudo mais. Agora, pensando no Trump especificamente, é um exercício retórico. Da mesma forma que ele taxa e destacha, essa questão migratória, ela é muito enfatizada por ele, por ver o imigrante como uma ameaça mesmo à identidade dos Estados Unidos. Chega a ser uma coisa cultural também, né? A maneira como nós vivemos, as pessoas não se integram, não querem se integrar, então a gente precisa voltar com essas pessoas para voltar a crescer. Eu acho que essa conta tem muito problema aí. E né? tem uma questão de extensão territorial também, né? Uma coisa é a imigração na Europa, outra coisa é a imigração nos Estados Unidos. Sim, sim. Então, países pequenininhos lá da Europa ficar recebendo muita gente, Umas assim, levas e levas, né? É complicado. Os Estados Unidos recebem muito imigrante, é fato. Assim, isso é histórico. Mas isso... Gente, assim, basta ver os números. Até europeu que frequentava os Estados Unidos para fazer turismo, essa ida de turistas para os Estados Unidos reduziu drasticamente. O Trump está isolando os Estados Unidos em todos os aspectos possíveis no mundo, né? E isso, historicamente, a gente pode até explorar isso se vocês quiserem, isso trouxe consequências muito ruins em termos de estabilidade geopolítica. É curioso e paradoxal, irônico, porque os Estados Unidos é sempre tratado como a polícia do mundo, sai daqui, ninguém pediu para vocês intervirem, não queremos vocês, mas assim, não ter os Estados Unidos numa guerra na Ucrânia, por exemplo, como o Trump indicou que poderia acontecer no primeiro momento, já está diferente agora, e em outras áreas tensas do mundo, isso gera um rearmamento, corrida para que os países tenham seus próprios exércitos e tudo mais. Então, é quase que ruim com ele, pior sem ele. Né? E os Estados Unidos estão fazendo isso hoje, se isolando em todos os aspectos, político, econômico, social, enfim. Eu acho bem curioso a questão da semiótica e da política no governo Trump. A gente, historicamente, tinha um departamento de guerra dos Estados Unidos, desde a independência, e depois, pós-Segunda Guerra Mundial, virou o departamento de defesa. E o Trump, agora, acho que foi em setembro agora, falou, olha, não é mais defesa, não. Voltou a ser guerra. E voltou com o nome Departamento de Guerra para falar que os Estados Unidos é protagonista das questões mundiais e tudo mais. Eu vejo com olhos bem receosos em relação a essa postura do Trump, sabe? O que você pensa em relação ao Trump e essas questões de guerra mesmo? Você acha que os Estados Unidos vai intervir mais em termos de guerra ou você acha que não? Por exemplo, a gente tem um problema iminente na China, que é a questão de Taiwan, que aliás é um território que sempre foi chinês, né? A gente pega história e, cara, você pega a história, cara, de Hong Kong e Singapura, ela é absurda. Ela é absurda. É inglês querendo mandar nos chineses, enfim. E com aquele rótulo de democracia, que de democracia não tem nada. Mas, enfim. E o que você vê em relação à intervenção dos Estados Unidos como um protagonista bélico? Porque quer queira, é um país que cresce com guerra, né? É um país que o PIB cresce com guerra. Queria saber o que você pensa dessa mudança do nome dos Estados Unidos, esse posicionamento em relação às guerras. Aquilo, você acha que ele vai ficar aumentando a aposta o tempo todo até a Terceira Guerra Mundial? É um menino mimado, né? É um pouco isso que eu ia falar. Assim, o Trump ele age como aquele valentão, assim, aquele buller que ameaça todo mundo de que vai pegar ele na saída ali do colégio e na hora H ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. É muito exercício retórico. Eu acho que isso tem muito a ver com a própria formação profissional dele, de ser um empresário agressivo e tal. Fica a sugestão de vocês verem o filme sempre deu dele. golpe? Pois é, né? Golpes nas negociações deles. É um filme que lançou recentemente mostrando o Trump na juventude. É o Aprendiz, acho que é o Aprendiz que chama. Muito legal, muito bom, assim, a atuação... E mostra, claro, que é enviesado, né? Assim, querendo mostrar o lado ruim do Trump e tal. Mas
dá uma pista do que a gente pode esperar de alguém como Trump. Antigamente, no primeiro mandato dele, o mercado reagia muito às falas, né? Fazer tal coisa, o mercado, não, tá, o dólar vai, dispara e tal. Isso tem ficado incomum, porque o mercado já meio que acostumou que o Trump é alguém que fala uma coisa assim, tal, uma bombástica, e depois volta e tal. E isso no aspecto militar encontra uma interrogação. Acho que o diálogo que ele teve com o Zelensky, né, o presidente da Rússia, diz muito. Cara, teve aquela humilhação que ele Pois é. O que foi aquilo? Você deve falar um pouquinho pro pessoal que não tá sabendo? Não, sim, porque os Estados Unidos, o Trump, ele chegou... Eu não sei pra qual câmera que eu falo. É o que você quiser. Ah, bom. Essa aqui. Beleza. Essa aqui é só sua. Tá. Trump Se você quiser falar de uma forma mais íntima com a audiência, essa aqui. O Trump falou, né, que... Mas se você quiser falar olhando pras costas, essa aqui. Não, também não. É melhor aqui mesmo. O Trump falou que não tinha mais interesse na guerra na Ucrânia, que eles teriam que se resolver sozinhos, porque isso estava muito custoso para os Estados Unidos e tal. E aí a gente viu, no início do ano, um diálogo muito vergonha alheia mesmo, assim, muito constrangedor, do Trump e o seu vice-presidente fazerem cobranças ao Zelensky, que estava lá presencialmente, exigindo uma postura deles de serem gratos aos Estados Unidos por tudo que eles fizeram e tudo mais. E o Zelensky, na posição que estava, não tinha muito o que fazer. Vendido, né? Foi uma armadilha. Exato. Era baixar a cabeça. Não, veja bem, olha, vocês têm que entender que é difícil e tal. E eles tiveram um encontro, meses depois, em que o Trump passava a sinalizar que iria voltar a ajudar a Ucrânia, já estava voltando a ajudar. E aí temos um Zelensky mais otimista, ele foi até de terno, uma roupa que ele não é muito comum ver ele usando, né? E aí eu tô falando isso para mostrar que, olha só, né, se a gente antes achava que o Trump ia entregar a Ucrânia para o Putin, agora a gente vê que não é bem assim. Eu acho que o que o Trump gosta de fazer, o que ele quer fazer, isso é fato. Ele quer se colocar como o pacificador, o resolvedor de problemas. Mesmo que a resolução seja assim um pouco meia-verdade. Não, pera lá, você não resolveu, né? Você está dizendo que resolveu, mas está faltando ele fazer o que? Não. Quer ser o protagonista. Exatamente. No primeiro mandato, a gente viu ele tentando fazer uma pacificação entre as Coreias. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar na Coreia do Norte, aquela coisa toda, né? Muito marketing em cima, muita propaganda. Eu acho que como um homem de negócios, ele sabe que ele tem os limites dele também. Ele pode mudar ali o departamento para departamento de guerra, isso certamente é uma mensagem que ele quer transmitir para o mundo, né? E para o seu eleitorado principalmente, apesar dele não poder ser mais eleito, né? Eu acho que ele está querendo já pavimentar alguém que pense parecido, um sucessor e tal. Que só para explicar para o pessoal, que nos Estados Unidos não pode fazer o que o Lula fez aqui. Nos Estados Unidos a gente tem uma reeleição e acabou. A pessoa não pode ser reeleita nem quando ele é reeleito, está no segundo mandato, aí fica um período sem volta. Isso não pode nos Estados Unidos. A pessoa tem 2 mandatos e acabou. O Trump é um bom exemplo, porque ele teve um primeiro, ele saiu. Se fosse no Brasil, ele teria direito a um terceiro agora, porque ele ficou sem, né? 4 anos sem estar lá, mas no caso dos Estados Unidos, não. 2 mandatos e pronto, acabou. É bom lembrar mesmo. Então, com essa fala dele, a gente sabe que ele quer o protagonismo, isso é um ponto, mas não já é suposição, né? Assim, minha ideia é que ele, como o bom homem de negócio que ele sabe que tem um limite, que se ele ultrapassar esse limite, ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar se a China entrar em guerra ou se ele fomentar isso. Eu acho que ele encontra ele esbarra nesse limite aí. Por mais que o PIB dos Estados Unidos cresça na base da guerra e etc., dependendo de como a guerra se conduz, todo mundo perde mesmo, e ainda mais no conflito nuclear, né? Então eu acho que ele se põe um limite ali que nem ele atravessa, apesar das verborragias que a gente vê ele fazendo. Não, teve até a marcha chinesa recentemente. Uma marcha muito interessante. Esse é um ano muito, muito interessante, né? É um ano que se comemora os 80 anos, né, do fim da Segunda Guerra, tanto na Europa quanto no Pacífico. E no caso da Europa, a gente viu a marcha que a Rússia fez, e que inclusive o Lula esteve presente, né? O Lula representando a única democracia
ocidental, os ocidentais, Europa Ocidental, Estados Unidos não consideram o Brasil como ocidental, é até um tema legal para a gente tratar, mas vamos dizer que a única democracia ocidental, liberal, que esteve presente foi a do Lula, né? Que é algo que a gente pode discutir bastante também, né? Assim, como que o Brasil se coloca politicamente, né, geopoliticamente, nessas disputas todas da atualidade, né? E na China a gente teve também essa marcha da vitória sobre o Japão, né? Que encerrou um pouquinho depois, e foi uma marcha, assim, para mostrar para o mundo a potência que está se emergindo lá na China, né? De muita sincronia ali, tudo impecável, uma coisa bem bacana de se ver. Enéas estava certo. Enéas estava certo. Em relação à bomba nuclear. Opa, pois é. É muito legal eles cortando assim, o Lula falando, né, o povo não quer arma, nem cartucho de carabina, o povo quer, aí corta pro Enéas, a bomba atômica. É muito bom, muito legal. Sei. A gente tem energia nuclear, né? A gente tem a Angra, né, que produz energia através de energia nuclear, né? Em tese, a gente está meio caminho andado aí para a bomba nuclear. Mas não vamos falar de bomba nuclear, não, né? Porque vai que isso é alguma questão aí de conteúdo que não pode falar. Vamos lá. Eu acho complicado o país assinar um acordo. Foi o que a Ucrânia fez, velho. Fazer um acordo, eu não vou ter bomba não, viu, gente? Vocês podem ter, pô. A Ucrânia tinha, né? Quando ela era parte da União Soviética, ela tinha um dos maiores arsenais, e eles deram esses arsenais em troca de garantia de proteção e tal, e tudo foi por água abaixo. Confiou. É por isso que nem a Europa nem a Ucrânia estão dispostas a um acordo de paz negociado, assim, atendendo a termos do Putin. A Europa tem muito trauma dessa coisa de um governante expansionista ser atendido em seus interesses e prometer que vai resolver. Foi assim com Hitler, né? Ele prometeu que não ia mais invadir nada depois dele ter parte da Tchecoslováquia, só que um ano depois começou a guerra. Então, a Europa tem essa memória de que, olha, nosso histórico de negociar com autocratas expansionistas não dá muito certo, não. Né? Então, a resolução da guerra na Ucrânia, assim, em termos de atender os interesses do Putin, pode ser a continuidade depois da guerra, né? Não vai ser o fim, não. Puxar uma coisa da questão de bomba nossa e como o Brasil tem se comportado, né, na geopolítica, porque a gente tem essa ideia, né, que eu, em alguma medida, concordo, de que a gente tem que ter um poder militar forte para garantir ali a sua soberania, sim. E o Brasil, por não ter isso muito forte, a gente sempre agiu de uma forma mais pela diplomacia, né? De ter um diálogo, né? De tentar fazer um arranjo multilateral e tudo mais. Só que o Brasil hoje, apesar desse histórico positivo, né? O Brasil ele é protagonista em áreas temáticas importantes, meio ambiente, direitos humanos, enfim. A gente tem um protagonismo nessas áreas. Só que o que eu vejo hoje, dentro desse xadrez que a gente está envolvido, né, na geopolítica global, é um Brasil não muito bem articulado. Se antes o Brasil ele era capaz de se capitalizar de dois lados, o Brasil fez isso durante a Segunda Guerra enquanto ele pôde. Ele negociava com o eixo, ele negociava com os aliados. Foi bem por pouco, né? Que o Brasil não ficou do lado do eixo. Tava doido pra ficar amiguinho. Tinha segmentos militares que eram a favor. Né? O Filinto Miller era estava no primeiro escalão do governo do Vargas e ele era favorável a que o Brasil se aliasse ao eixo. Né? Assim, vendo o filme depois que ele acaba, né? Fica fácil, é engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Aí você olha pra trás, pô. Exatamente. Aí a gente Mas na época não era tão óbvio. Não, na época não apenas era difícil de se concluir alguma coisa, como os regimes fascistas eles eram extremamente populares, no Brasil, inclusive. Então a gente acha isso absurdo hoje, porque, nossa, como é que pode, né? O fascismo é muito mal. Não. Fascismo, ainda hoje tem muito grupo fascista, por mais que hoje o fascismo é sinônimo para tudo, né? O pessoal usa essa palavra meio de forma um pouco irresponsável, eu acho, mas até hoje tem grupos fascistas no mundo, na época era uma
possibilidade como várias outras, né? A gente tem que enxergar sob a ótica da Porque época. é claro que nas crises do capitalismo, o fascismo surge como uma Sim. solução imediata. Sim, e aí eu ouso dizer que o que nós estamos vendo hoje não é propriamente um renascimento do fascismo. Eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente discutir aqui para ficar o aprendizado aí, né, para quem quiser ouvir e tudo mais. O fascismo, ele reúne um conjunto de características que, se você não considera na sua integridade, no seu conjunto, você vai achar que tudo é fascismo. Então, por exemplo, fascismo, ele resumindo bem, é a ideia de que a sociedade, ela é dividida em classes, sim, mas todas essas classes, elas trabalham de forma harmônica, tendo um líder forte como o seu condutor, como a sua cabeça. É um corpo em que cada membro, cada órgão, ele tem uma função. Então tem classe produtora, classe trabalhadora, etc., mas está todo mundo conectado em prol de um ideal comum nacionalista. Então, essa é a forma de pensar a sociedade no fascismo. É uma ideologia autoritária, necessariamente. Ela é anticomunista, ela é antiliberal no sentido político e econômico, né? Não tem direitos civis, direitos políticos, você não tem. Alguns vão defender que existe uma democracia, os integralistas no Brasil, que não são bem fascistas, mas são a experiência mais bem-sucedida de um movimento inspirado no fascismo no Brasil. Eles defendem a chamada democracia orgânica, que cada segmento social, quase que um sindicato, teria direito a uma representatividade no parlamento, enfim. Mas o fascismo, ele é autoritário, ele é nacionalista, ele é militarista. No caso do nazismo, tem o elemento de superioridade racial, que não necessariamente tem em outros. E tem esse viés que está sempre aí, né? Anticomunista e antiliberal. Isso é importante lembrar disso, porque a gente fala muito do anticomunismo, mas o antiliberalismo também está presente. Quando você pega pessoas que são chamadas... Porque, assim, todo mundo que pensa fora do espectro da esquerda pode ser taxado de fascista. Até um liberal. Eu acho que isso é uma injustiça. Os coitados dos liberais. Não, eu sou contra o Estado. Não, você é fascista. Não, mas fascista é a favor do Estado total. Caiu. Ah, não, mas você é fascista porque você é contra o que eu acredito, né? Não. Então, assim, isso polui muito o debate político, né? O que nós temos hoje, Trump, Milei, Bolsonaro... os movimentos de direita na Europa, Viktor Orbán na Hungria, enfim, me parece ser uma direita populista, nacionalista, que pode ter ali a sua inclinação para um líder forte ou coisa do tipo, mas deixa de ter uma série de elementos, como, por exemplo, o militarismo exacerbado, você não ter eleições, você não ter partido político. Você tem partido único no fascismo, que é o partido fascista, né? Então, se você pegar um país como a Venezuela hoje, é de esquerda, ninguém vai discutir isso, mas se você pegar os elementos, militarismo, nacionalismo, autoritarismo, isso aqui tudo é fascismo. E eles não são fascistas, né? Então, para só ficar o registro, né? Eu acho que a gente pode enxergar esses movimentos eurocéticos também, né? Contra a União Europeia, a favor de um nacionalismo ali, política de imigração. Tem elementos fascistas aí, sim, de tabela, porque é o nacionalismo, etc. Mas eu consideraria... Porque quando tudo é fascismo, nada é fascismo, né? Então é para a gente poder distinguir as coisas e identificar melhor o perigo que é o fascismo, que para uma democracia é algo muito perigoso mesmo, a gente poder distinguir o que é fascismo e o que a gente tem visto aí em ascensão, que eu consideraria uma direita populista. É muito importante você mencionar isso, porque vulgariza muito o tema, né? Exato, falar que tudo é fascismo. Exato, exato. Eu já ouvi muita gente falando que do fascismo de esquerda. Não faz sentido, porque o fascismo nasce na Itália, com Mussolini, é uma teoria. Exatamente. Né? Como você está muito bem explicando aí, ela nasce na direita, né? Não, e é muito legal você comentar isso, porque existe outro extremo também, né? Quando tudo é fascismo, chama todo mundo de fascista, mas é alguém dizer que fascismo é de esquerda. Pois que nazi não, é porque ninguém quer ser chamado de nazista, né? Virou patinho feio. Então, se eu sou de direita e estão me chamando de fascista, não, pera lá. Fascista é você. Aí joga a batata quente pra você. Isso que eu acho engraçado. Eles falam que o nazismo é de esquerda porque o partido tem
social. Não, No isso, nome. cara, tem isso. Mas é a República Democrática da Coreia, Exato. ele não quer falar que a Coreia do Norte Exato. é democrática também, não. Exatamente. Porque existe um apelo de massas do fascismo, né? A gente vê no fascismo um diálogo com as classes trabalhadoras. Não, então nazista é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Então, alguém com uma visão mais liberal poderia dizer, não, se vocês estão com esse apelo aí de massas, vocês são de esquerda, vocês são socialistas também, nazismo é de esquerda. Mas, enfim, acho que a gente vai poder discutir isso também com mais calma, né, num outro momento. Dizer, então, que o que a gente vê hoje, na minha opinião, é um populismo de direita, que é nacionalista, que é anti-imigração, que não é tão bem articulado como o fascismo, né? Que o fascismo vai ser mais teorizado e pensado. Sim. Né? Eu acho que mais bom você ter falado isso, porque estruturado. Sim, eu acho que isso pega muito o que a gente vê na nossa política dos últimos anos. Nós temos aqui no Brasil e no mundo de maneira geral movimentos de esquerda que tiveram décadas para se organizar. Mesmo na ditadura aqui no Brasil a gente teve movimentos mais e menos autoritários, vamos dizer assim, né? Que vão se organizando, sindicatos, partidos clandestinos, movimentos sociais e tudo mais. E a gente tem uma direita mais recente que, acho que a gente vê essa direita ganhando muito espaço com a popularização do smartphone, de WhatsApp e tal. Assim, você pode até ter uma direita antes disso, claro, você tem, mas ela articulada, a gente vê isso acontecendo agora com a popularização das redes sociais. Com os tiozão de WhatsApp. Exatamente. Que vão se deixando levar por fake news, Também não vamos dizer que a direita ela é ingênua, que fica lá vendo fake news e tal, mas o espaço de atuação por excelência da direita tem sido a internet. Que eles estão dando um banho na esquerda nesse sentido, né, de se engajar lá. Mas a esquerda tem Uma influência forte do Bannon, né? Do Bannon, que inventou esse negócio, né? Nos Estados Unidos, de ficar usando bot e ficar subindo hashtag. Sim. O próprio Eduardo Bolsonaro. E engraçado que eles fazem questão de mostrar isso. O Eduardo Bolsonaro tira foto com o Bannon várias vezes. Pois é. Porque na visão dele é a questão de estratégia, né? De articulação e tal. Mas é isso, né, gente? Agora a gente está vivendo um momento em que todo mundo tem um celular, tem acesso à informação, tem que ter uma opinião, né? Chamado para ter uma opinião. Isso gera muita poeira, né? Muita fumaça para dificultar enxergar as coisas. Mas o que me incomoda muito essa questão da internet é que não existe o mínimo de curadoria. Beleza, vamos pegar a época da Globo, a época que censurou o Lula no debate, do Collor, manipulava mesmo. Antigamente, hoje não. Hoje todo mundo gosta da Globo. Mas, enfim, tinha todo esse histórico de manipulação da grande mídia, da revista Veja, isto é, todo mundo comentava sobre essas manipulações todas. Mas tinha uma curadoria. Você não ia ver uma fake news, tinha até algumas, mas do nível do que a gente encontra hoje. Do Lula ter clone, por exemplo. Cara, esses dias o Lula tem 6 clones. O Lula é verdadeiro. Você acredita que uma pessoa me perguntou: o que você acha? Você acha que o Lula é um clone? Cara, mas olha, esse tipo de desinformação, eu ouso dizer que ela sempre existiu, só não existiu na escala que a gente tem hoje. Porque hoje você tem um celular. Mas hoje, cara, eu consigo reunir pessoas que acreditam nessas maiores bizarrices. E o algoritmo vai levando para cada vez mais bizarrices. É igual Terra plana, cara. O Dilema das Redes fala muito sobre esse documentário. Vai entrando num buraco ali e o trem só degringola. Alberto, eu diria o seguinte, que as pessoas, elas estão mais que dispostas a acreditar em tudo que vai fortalecer o ponto de vista delas. É aquilo, né? Fala assim, não, você não devia ouvir esse cara não, esse cara... Ele fala muita mentira e tal. E aí o outro, mas ele fala exatamente o que eu penso. Efeito Forer, né? Que chama isso? Na psicologia? Que é aquele mesmo do Não, isso é horóscopo? viés de confirmação. Efeito Forer é diferente. Efeito Forer é alguém te dar um diagnóstico sobre você baseado em questões
super gerais, você acha que aquilo foi feito para você, igual horóscopo. Feito fora isso. Isso é viés de confirmação. É você olhar o negócio em busca daquilo que vai ressoar com aquilo que você acredita. Sim, sim. E eu diria que isso é algo não apenas ligado à política. A internet nos tornou mais maus, mais agressivos, mais desinformados, né? Porque acreditam em tudo que é bobagem, fake news e tal. Eu acho que não. Eu acho que a internet só contribuiu para intensificar isso ainda mais. Características do ser humano que já estão nele. Nós tornamos a internet má por causa da nossa natureza ali de querer desinformar, de querer gerar histeria. Aquele filme Guerra de Mundos? Guerra dos Mundos, Guerra dos Mundos numa época em que, contextualizando, né? Guerra dos Mundos é uma história em que o mundo estava sendo invadido por extraterrestres. Ela era contada como se fosse uma radionovela nas rádios, nos anos 30. Isso gerou pânico em todo mundo, porque eles estavam achando que aquilo ali era um noticiário. E aí, o pessoal enlouqueceu, tipo assim, numa época que não tinha internet, não tinha nada, né? Então, a gente tem já essa propensão, eu diria, e a internet, ela serve como uma catalisadora disso. Com certeza. Agora, eu queria saber se você chama de curadoria a regulação das redes. Não, o que eu penso sobre isso? Não, aí vai ser um novo episódio, Não, né? eu falo agora rapidamente o que eu penso. O que eu penso. Teve o negócio do Felca recentemente, a adultização, que as pessoas estão vendo. E muita gente quis colocar que a regulamentação das redes está relacionada com o Felca e a adultização. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Felca, o problema que ele mostrou, é um problema que envolve ECA. Já tem lei. Já é muito bem descrito. O Ministério Público já sabia desde 2020. Já estava rolando denúncia há muito tempo. Só que não tinha uma coisa, que é uma palavra que eu acho, uma expressão que eu acho horrível, que é vontade política. Que é um negócio que eu acho muito absurdo. Existir isso, né? A tal da vontade política. A vontade política surge na trend agora, né? Porque aí o vídeo do Felca viralizou, um monte de gente começou a querer pegar o protagonismo, políticos, inclusive. Claro. E comentando um pouco dessa vontade política, essa é das coisas mais relativas e ambíguas que existem, porque, olha só, de repente começou a ter todo um movimento na classe política para regular sobre adultização, como você falou, ECA, Ministério Público, já está um parlamentar atuante que não estivesse preocupado em querer capturar ali o hype para ter o protagonismo, ele já poderia estar atuando nessas áreas há muito tempo. Pois é. Não tem vontade política, entendeu? Agora, o que eu penso frente. sobre regulação? Exatamente por isso. Aí a gente tem políticos que se orientam pelo que está na trend ou porque aquilo precisa ser feito e que as pessoas às vezes nem sabem que precisa ser feito, mas não, eu sou um parlamentar, eu estou acompanhando aqui, eu vou acompanhar isso aqui. Não, eu quero só falar para os meus eleitores o tempo todo. Teve projeto de lei para impedir as pessoas de levarem bebê reborn para serem atendidos no SUS. Gente, projeto de lei em cima de uma fake news. Exato. Porque não existe essa demanda de pessoas levando bonecos para serem atendidos em hospitais, mas estava na trend. Olha, agora eu criei um projeto de lei. Mas depois que começou. Esse pessoal tá muito à toa, eles estão precisando, sabe de quê? De ter filho. Olha aí. Sabe? Pra poder ter. Isso. Arrumar coisa pra fazer. Vai arrumar bebês gêmeos. Você vê se bebê vai ter gêmeo. tempo pra ficar fazendo essas coisas. Já era. E aí, só para poder fechar essa questão da regulação das redes, eu acho que usa-se um termo genérico para falar de vários problemas em relação ao uso das redes. Então, por exemplo, é um absurdo a gente não exigir dessas redes todas que estão no Brasil um escritório de solução de problema para resolver questão. Por exemplo, meu canal uma vez foi invadido no YouTube. Foi invadido 2 vezes. E toda vez que eu falo meu canal foi invadido, tava tendo uma live de Bitcoin falso no meu canal às 3 da manhã. Que isso. É assim que eu descobri. Aí um seguidor ligou para ele de madrugada para avisar. E aí o que acontece? Te pergunto, o YouTube respondia e-mail? Não respondia e-mail. Eu não tinha como impedir aquilo. Aí eu descobri que o YouTube dava suporte no Twitter do YouTube. Ó, que doideira. Aí, enfim, não tem uma transparência. Você tem que ter uma notoriedade. E olha o meu canal, mais de 400 mil inscritos. Ou seja, pra mim, quando eu falo de regulação, eu tô falando disso também. Pô, peraí.
O cara tem um problema envolvendo uma invasão. Ele está tendo uma relação de criar conteúdo que é monetizado. E é parte da renda dessa empresa que está tirando reserva aqui do Brasil. Será que não tem que ter um escritório, algumas diretrizes básicas de atendimento? Então, para mim, essas questões tinham que existir. Porque as Big Techs não podem fazer o que querem. Exatamente. Isso foi um dos pontos usados como argumento para a necessidade de se ter alguma regulação. Agora, daí a ter uma censura, um escritório do governo que vai falar o que deve ou não deve ser emitido, aí eu lembro da grande obra-prima que é o Watchmen. Quem vigia o vigilante? Exato, sim. é melhor ser regulado por uma Big Tech ou pelo governo? Com certeza, né? com certeza. Pois é, então, para mim, a questão de regulação de conteúdo, eu acho que é uma discussão que é uma bobagem, porque se esse conteúdo, as pessoas têm uma questão que eu acho muito idiotice, que é achar que por ser regulado é terra sem lei. Não, peraí, a gente tem lei, a gente tem direito penal, a gente tem processo penal. Se aquele conteúdo já é um crime, acabou, cara. Não tem que falar de regulação de rede, não. Acabou, ué. Se é crime, tem ECA. Se é crime, tem direito penal para isso, é. Então, a gente não tem as leis que existem hoje sendo exercidas em relação a esses conteúdos criminosos da internet, né? Então, ou seja, a lei não está sendo executada não é por falta de lei, não, gente. É por falta de vontade política. Agora, a existência e exigência de um processo transparente em relação à monetização de canal, em relação ao canal, por exemplo, que é desmonetizado e não tem com quem conversar, o seu canal ser apagado, você não tem com quem fazer nenhum debate. Então, são questões assim muito complicadas, que deveriam ter uma transparência. A Valéria falou, né? Isso é tema para um episódio inteiro e tal. E realmente tem muito conteúdo. O que é argumentado diante desse ponto aí que você trouxe corretamente, de que já existe uma regulação, já existe o crime, já existe o ECA, etc., é justamente conseguir responsabilizar quem está cometendo esses crimes. Porque é esse o grande lance que está rolando hoje. A internet continua servindo como uma máscara do criminoso. Ele comete o crime, mas não acontece nada com ele, porque como é que vai chegar? Existe essa dificuldade de se conversar com as Big Techs para poder traçar, identificar quem está cometendo esses crimes. E como resolver isso é a grande questão aí, né? Agora, para a pessoa não ser pega, ela tem que dar um rolê. Porque não é fácil, não. O cara pode achar que aquele fake dele com a carinha do Naruto, escrito lá, Shippuden, acha que aquele negócio lá não vai dar em nada. Tem um IP e tal, tem né? um IP. Sim. Mesmo usando VPN, tem rastreio em relação a esse IP. A não ser que o cara faça uma coisa muito bem planejada para não deixar rastro nenhum. Entendeu? Então, falar que é difícil rastrear... Eu não sei se é tão difícil assim, não, cara. Vai lá, manda mensagem ofensiva pro Lula, vê se eles não te acham. Acha, cara. Pois é. Acha. Então, eu ainda acho que é muito mais uma questão de querer surfar na trend. Um VPN em um lugar que não é considerado crime. Porque a questão é a seguinte, quando você entra no VPN, ao entrar no VPN já tem um registro IP inicial. Ah, tá. A gente consegue... Esse negócio não é assim... Complexo, né? Não é fácil você cometer um crime na internet. Não é fácil. Só fica fácil num país que não tá nem aí, entendeu? Então, que tem pedofilia à vontade no Instagram, que tem esses problemas todos, e querer julgar pra cima da lei. Tá faltando mais lei. Não, a gente não tá precisando de mais lei. O Brasil, aliás, para a lei tá muito bom, a Constituição tá boa. Você pega o Código de Defesa do Consumidor do Brasil, um dos melhores do mundo. A gente não tá precisando de mais lei. A gente tá precisando que essas leis sejam feitas. Sejam aplicadas, entendeu? Então, basicamente, minha opinião sobre esse tema é isso aí. Mas é claro que... O problema que eu vejo com relação à regulamentação das redes é outro. São as Big Techs de conseguirem dirimir até mesmo eleições de um país mudando um algoritmo, sabe? E comandando o mundo. E aí você tem um louco igual Elon Musk, né? Essa galera aí que a gente fica nas mãos dessas pessoas. Tem que ter um equilíbrio, sem dúvida. E você, o que você pensa sobre isso? Não, eu acho que a regulação é um caminho natural, mas é dentro do que o Alberto falou, de que tipo de regulação?
Porque, olha, gente, país como os Estados Unidos que libera tudo, porque eles qual que é a defesa deles? Você pode falar o que você quiser, você não pode fazer. Mas Pero não falar... mútil, né? Porque recentemente o cara tinha um green card, participou de uma manifestação pró-Palestina, foi deportado. Pois é, olha aí, ó. Então não é peronomútil, é sempre peronomútil essa liberdade do sonho americano, né? Exatamente. É sempre mais ou menos, é Eu acho que livre. é a segunda emenda. É livre pra fazer South Park e falar palavrão. Exato. Pra zoar Não. o Trump. Não, até Pra pra... fazer caricatura. Muitos dos sites neonazistas hoje, eles estão sediados, não sei se é essa palavra, hospedados nos Estados Unidos. Porque existe, sim, porque... Bom, e não precisa nem ir tão longe. O Ku Klux Klan tá lá, até hoje. Fala, eu odeio isso, eu odeio aquilo, não devia existir. Mas se for na passeata pró-Palestina, não fica, Que coisa, não. né? Perde green card. Que coisa, né? Eu Olha acho só. que talvez isso seja mais uma manifestação do governo do que a política de Estado que sempre existiu lá nesse sentido de proteção. Mas ótimo ponto que você está trazendo. Porque a liberdade americana, cara, é sempre peronomútil, entendeu? Pois é. Sempre mais ou menos. Mas eu tô trazendo isso porque não existe uma regulação das redes lá dentro dos moldes do que nós vemos na Europa, por exemplo, né? E, sinceramente, por mais que o Brasil ele tenha hoje, talvez, uma proximidade maior com uma... E olhe lá, né? Hoje em dia também não sei se tem muito, não. Uma proximidade com os Estados Unidos, em termos econômicos e tal. Cultural, principalmente. Então, aí que tá. Cultural porque a gente consome muito filme deles e tal. Mas em termos de uma cultura mais comportamental, quando a coisa vai para uma camada mais profunda, eu diria que nós somos muito ainda ligados à Europa continental. Mais ainda à Europa latina, né? E por quê? Porque a gente foi colonizado por Portugal, vem de uma herança até do Império Romano, assim, até a ideia de Estado, do que a gente espera do Estado. Já reparou que aqui é sempre assim? Pô, cadê o governo para fazer tal coisa tal? Isso é 100% Império Romano, lá de trás, né? Itália, França, isso foi sendo reproduzido, né? Então essa ideia de como a gente lida com esses desafios, não apenas pode parecer uma coisa diferente, mas tem muito a ver. As Big Techs, como você disse, né? Pô, elas mandam e desmandam e tal, porque elas fazem lobby. Rola um lobby pesado, né? E até mesmo a regulamentação do lobby, a gente vê na Europa um modelo que provavelmente vai ser seguido. Nem estou dizendo que é um modelo que deveria ser seguido, mas eu acho que em algum momento haverá regulação, sim, das redes no Brasil. Hoje a gente tem muito esse cabo de guerra de dizer que isso é censura, perseguição, e a depender de como for feita essa regulação, pode ser que se torne mesmo. Mas eu acho que a gente caminha para isso e ela terá uma moldura, provavelmente, próxima do que a gente vê na Europa hoje. Que existe um conselho, existe um acompanhamento todo lá. Claro que de forma bastante sofisticada, né? Porque é um conjunto de países que hoje tem uma maturidade institucional maior e tudo mais. Mas eu acho que em algum momento vai ter. Agora é engraçado que o europeu não mexe na internet também igual a gente, né? Que é outra diferença absurda. O europeu atende telefone fixo em casa. Olha aí. Esse negócio de WhatsApp, ficar mandando mensagem no WhatsApp. Você tem uma ideia? Rede social deles Rede é muito social, restrita, eles não têm esse expõem a vida. Eles não têm esse hábito, não. Você tem uma ideia? Quando eu dou curso na Europa, eu dou curso em Portugal, o português ele fica ressabiado por uma questão cultural de pagar na internet com cartão de crédito. Olha só. Ele acha que utilizar o wire transfer lá tem multibanco, que é tipo o Pix deles lá. Eles confiam mais nisso, que vai ter um documento impresso, do que pagar na internet. Esse negócio de ficar em grupo de WhatsApp. Lá está popularizando bastante o WhatsApp recentemente. Mas eles não têm essa questão de ficar vivendo na internet o dia inteiro igual a gente. Então, eu imagino que isso até facilita para eles regularem as redes. Porque não é uma população que... Não tem esse vínculo tão forte, né? Igual tem aqui. Porque lá as pessoas não estão... As pessoas estão caminhando, né? Tipo, as pessoas estão caminhando na rua, elas estão comprando salada no mercado, elas estão... Enfim, elas têm uma vida que é menos na internet do que a gente, sabe? Perfeito. É isso aí. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, né?
Mas eu quero agradecer demais a presença do André. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar, André, para concluir aqui pra Não, eu queria gente? agradecer, né? Parabenizar a iniciativa de vocês. Parabéns mesmo, né? Bem bolado, A gente que agradece. bem desenhado, bem legal. E vamos acompanhar, gente. Se fica uma sugestão, a gente talvez tenha a impressão de que para quem está ouvindo aí, né? Ah, pô, que legal, né? Assim, vocês estão discutindo aí coisas que na minha cabeça são tão distantes da minha realidade. Esse é o grande ponto. Se você quiser se inteirar do que acontece na política internacional, nacional, e se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito mais fácil do que você imagina. Basta ler jornal. Começa hoje. Se você pegar 2 ou 3 jornais, ler um pouquinho cada dia, você já vai, podcast que seja, para ir ouvindo enquanto lava uma louça, corre. Te enfim. seguir no Instagram também ajuda, né? Como Segue as no pessoas Instagram. podem te Pois seguir no Instagram? sim. Quem quiser aí conhecer um pouco do nosso trabalho é @andré.denard, né? Meu Instagram. Ele não tem delísula, gente. Olha só. Olha aí, Ele tá foi vendo? esperto, ele sabia que ninguém ia acertar Então. como escreve. Ah, Eu tenho esse não, só trauma. ele foi deserdado. Não, que isso. Vai fora. Brincadeira. Não, Delísio eu gosto muito e é exatamente por isso. É isso aí, você tem razão. Quando vocês puseram Delísio no podcast, eu pensei, gente, como que vai explicar? É o que? É Deusola? Deusola. Deusola é o que eu mais ouço, né? É o Deus Sola. Delisola, mas Eu já ouvi até Delbrizola. Delbrizola, Pô, que Delbrizola coisa, é foda. eu já ouvi Denilson. Denilson? Eu fiquei assim, como é que você pode pensar que é Denilson? Enfim, né? Mas é isso, é @andré.denard, né? A gente temos discussões bacanas lá. Você tem um curso também, né? Sim, eu tenho cursos de ideologias políticas, estrutura política do Brasil, entender como que a gente chegou onde chegou, pro bem ou pro mal, né? Como é que a gente chegou nessa Curso farofa fabuloso, aqui. tá, pessoal? E isento de lados, Sim, né? sim. A gente espera que você desenvolva a sua própria opinião baseado nos conteúdos objetivos que a gente tem lá. A gente fala, no máximo, a gente fala o que o lado E e o lado C pensam, né? Lado B, lado A. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Só entrar em contato lá no direct, @andré.denard. E se quiserem se informar melhor sobre as coisas, leiam o jornal. Fica a recomendação, inclusive, de ler O Poder 360. Não estou recebendo nada por isso, mas eu acho que é um jornal muito bacana, muito objetivo. Quem gosta de política nacional e internacional, acho que é uma boa pedida para acompanhar esse jornal. Eu assino jornal impresso, você acredita? Eu sou uma mesmo? pessoa a única com menos de 80 anos que ainda assina jornal. O meu sogro também, ele assina. O jornal Estado de Minas. No Estado de podia, Minas. patrocinar, hein? Podia patrocinar aqui pra gente Patrocina aí, Estado de poder... Minas. Mas meu pai lê também, então a gente lê junto. passo Compartilha, pra ele. né? Compartilha. Muito bem, muito bem. Mas te agradeço demais, André. E fica o convite para voltar aqui mais vezes. Quer que o André volte aqui? Escreva aqui nos comentários, tá? Coloca aqui e coloque perguntas também para ele para os próximos episódios que ele vai responder aqui, né? Bom, pessoal, esse episódio que você acabou de assistir foi gravado nos estúdios do Colégio Pitágoras Carlos Prates, em Belo Horizonte, que é um colégio referência por aqui, né? E aí fica o convite para você que está procurando um colégio tradicional para o seu filho, você que busca uma formação forte para muitos futuros, né? E que tem para ter essa visão. Eu estudei no Pitágoras. Política. Você estudou aqui? Estudei. Não legal. nessa unidade em outra aqui. unidade, né? Mas eu estudei e posso dizer, né? Estou onde estou também graças ao Pitágoras. Aí, tá vendo? Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem. E é isso, né, Albertinho? É isso aí. Sugestões de pauta, coloca nos comentários e até a próxima. Até a próxima, pessoal.